Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes no plenário Tiradentes e aos telespectadores que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Para iniciarmos a sessão solene, em comemoração à Semana do Trabalhador, atendendo ao disposto do edital de convocação número 4 de 2018 e à lei número 4.596 de 2013, temos a honra de convidar para dirigir os trabalhos da cerimônia o nobre vereador, primeiro secretário da Câmara Municipal de Osasco, vereador Ricardo Silva. Convidamos para secretariar os trabalhos o nobre vereador da Câmara Municipal de Osasco, vereador Antônio Aparecido Toniolo. Convidamos para que façam parte da mesa diretora as seguintes autoridades. Senhor Lau Alencar, secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, representando o prefeito Rogério Lins. E senhor Sérgio Alves de Azevedo, Direções Consultoria Imobiliária. Agradecemos a presença do senhor Fumio Miyazaki, vereador da 9ª à 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Osasco. Agradecemos, em nome da Câmara Municipal de Osasco, a presença das seguintes autoridades e personalidades. Professor Milton Sena, diretor da Secretaria de Desenvolvimento do Trabalho e Inclusão. Senhor Eduardo Silva, coordenador de projetos do BNDES, Resíduos Sólidos. Senhor Maico Cardoso, diretor de Emprego, SDTI. Senhor Osni Nogueira de Melo, segundo tesoureiro do Rotary Clube Osasco. Senhora Leomi Ramos, coordenadora de Economia Solidária, da SDTI. Senhora Judite Silva de Costa, coordenadora de Agricultura Urbana, SDTI. Agradecemos também às seguintes autoridades e personalidades. Senhor Antônio Braz Fernando, presidente do PTC Osasco. Senhora Maria Conceição Rodrigues, da liderança do Conjunto dos Metalúrgicos, coordenadora do Conselho Gestor de Saúde, coordenadora do Projeto Social CIS, Centro de Integração Social. Senhor Oswaldo Gregório Júnior, presidente do CONSEG Osasco Centro. E o pastor Fábio Nascimento, diretor do DLU, Departamento de Limpeza Urbana. Façamos agora uma saudação a todos os anunciados. E, nesse momento, convidamos para a abertura oficial dos trabalhos o senhor presidente, neste ato, o vereador, primeiro secretário da Câmara Municipal de Osasco, Ricardo Silva. Boa noite a todos. É mais uma honra e um privilégio estarmos aqui presidindo mais uma sessão solene, dentre os quais os homenageados dessa noite estarão sendo citados. Senhoras e senhores, rogamos aos demais presentes que, mesmo em seus lugares, sintam-se como componentes da mesa diretora. Declaro aberta a presente sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido todos os presentes para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional e, em seguida, o hino do município de Osasco. Brilhou no céu da pátria nesse instante.
forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, quadro do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és bom, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és bom, gentil, pátria amada, Brasil. Unidos mil sonhos, gestaremos no sul do querer. Como ontem, vitória dos tempos, faz o hoje feliz florescer. É Osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação. O movimento dos autonomistas e fomos que a vista dá no coração. O movimento dos autonomistas e voos que a vista dá no coração. Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco trilha os corações do porvir, do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, de mãos dadas, cultura e raças se amarraram no mesmo querer, e do sonho se fez a cidade que hoje se orgulha de ser. Osasco, cidade e trabalho, bandeira de um povo em ação, unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Unido na fé e esperança, brasão da vitória
trilha da América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco trilha os corações do porvir, do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil. Antes da continuidade dessa sessão solene, quero agradecer a presença do meu amigo de trabalho, o vereador Rogério Santos, que sempre tem realizado tantas audiências públicas quanto o trabalho como a frente que Vossa Excelência preside, sendo a frente de defesa da família. Parabéns, obrigado. Também quero anunciar aqui o senhor Williams da Farmácia, vereador da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Osasco. Dando continuidade aqui, solicito ao secretário, o meu amigo também de trabalho, que pela segunda vez nos auxilia nessa noite, que para mim é uma honra, o nobre vereador Toniolo, que proceda a leitura do edital de convocação de número 4 de 2018, da lei de número 4.596 de 2013 e das correspondências recebidas. Boa noite a todos. Edital de convocação número 4 de 2018, Dr. Elisandro Márcio Silva Lindoso, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhes são conferidas por lei, resolve convocar os senhores vereadores para comparecerem à sessão solene em comemoração à Semana do Trabalhador, a realizar-se no dia 7 de maio de 2018, às 19 horas, no plenário Tiradentes, sede do Poder Legislativo, situado na Avenida dos Autonomistas 2607, Centro Osasco, São Paulo, atendendo à Lei 4.596 de 2013. Publique-se e cientifique-se. Câmara Municipal de Osasco, 21 de março de 2018. Dr. Elisandro Lindoso, presidente. Lei 4.596 de 12 de setembro de 2013. Inserir no calendário oficial do município de Osasco a Semana do Trabalhador. Jorge Lapas, prefeito do município de Osasco, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída no calendário oficial do município de Osasco a Semana do Trabalhador, que consiste no evento público destinado à realização de manifestações dos diversos setores da economia, através de festividades, homenagens ao trabalhador, expressões artísticas e culturais e da prática esportiva, voltado a enaltecer a importância do trabalho, tendo como referência de sua realização o centro histórico do município e os equipamentos públicos. Parágrafo 1º. A Semana do Trabalhador, instituído na forma do caput deste artigo, será comemorada anualmente na primeira semana do mês de maio de cada ano. Artigo 2º. São objetos dessa Semana do Trabalhador. Inciso 1º. Participar de espaços para diferentes expressões artísticas e culturais, com vistas a homenagear os trabalhadores. Inciso 2º. Sensibilizar a municipalidade acerca da importância do trabalho para a cidade. Inciso 3º. Valorizar o trabalhador, mediante atividades a serem desenvolvidas no Centro Histórico do município de Osasco e promover manifestações artísticas e culturais e práticas esportivas. Inciso 4º. Incentivar o uso dos diversos espaços públicos. Inciso 5º. Ampliar a utilização dos equipamentos públicos. Artigo 3º.
fica criado o selo Eu Participo da Semana do Trabalhador, a ser concedida aos espaços privados devidamente regularizados que queiram aderir à programação, mediante contrapartida e critérios a serem fixados em regulamento próprio. Artigo 4º. Fica instituída, no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, a curadoria da Semana do Trabalhador, que terá o objetivo de orientar e auxiliar na elaboração de programas artísticos e divulgação da Semana do Trabalhador em Osasco. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Assinado Jorge Lapas, prefeito. Senhor presidente, nós temos duas correspondências recebidas. Ofício de número 21/2018, do Gabinete do Vereador. Assunto: solenidade, sessão solene, encerramento, Semana do Trabalhador, justificativa de ausência. Excelentíssimo senhor presidente, recebi com satisfação o convite para participar da sessão solene de encerramento da Semana do Trabalhador, lei número 4.596 de 2013, por solicitação do vereador Ricardo Silva, a realizar-se no dia 7 de maio de 2018. Lamentavelmente, por motivo de saúde, não poderei estar presente. Respeitosamente, Ana Paula Rossi, vereadora. Ofício de número 1072/2017, Gabinete do Vereador, 7 de maio de 2018. A Vossa Excelência, o senhor presidente, Jefferson Ricardo da Silva, Comissão de Economia e Finanças, Câmara Municipal de Osasco. Assunto: justificativa de audiência. Informa a Vossa Excelência a justificativa de minha ausência na sessão solene desta Casa, na data do dia 7/5/2018, por compromissos assumidos anteriormente. Respeitosamente, Ralph, vereador. Senhor presidente, eram essas matérias que tinham que ser lidas. Agradeço, senhor secretário, pela gentileza. E, ao mesmo tempo, gostaria de pedir a Vossa Excelência que assumisse a presidência por alguns minutos para que eu pudesse fazer uso da tribuna. Por favor. Nobre vereador Ricardo, a tribuna está à sua disposição pelo tempo que Vossa Excelência determinar necessário. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos que compõem a mesa, o secretário Lau, secretário da SDTI, e o nosso também homenageado, o senhor Sérgio, que gentilmente está aqui conosco hoje. Para a gente é uma honra ter os senhores aqui conosco. Quero cumprimentar os amigos presentes aqui, não vou citar todos, de repente me perdoe, de repente não coloquei aqui, não preparei nada, mas dizer que ter os senhores conosco aqui nessa audiência é uma honra, porque mostra o trabalho que nós estamos realizando na cidade de Osasco, como vereador, como representante do povo, e aqui politicamente, juntos, dentro de um propósito que é homenagem a grandes pessoas que fazem parte da história da nossa cidade. Cito aqui algumas pessoas, o pastor Fábio, que gentilmente também está conosco nessa noite, muito obrigado pela presença do senhor, que está lá executando um grande trabalho junto com a questão da zeladoria da nossa cidade. E parabenizar o senhor também por todas as ações que o senhor tem desempenhado. Aqui o nosso sempre vereador Miyazaki presente também, que está conosco aqui hoje. E os demais amigos aqui, Luiz dos Anjos também, que está lá, fazendo um excelente trabalho. Enfim, me perdoe os demais, o vereador Rogério Santos já citei, cito novamente, pela amizade, pela seriedade que nós temos trabalhado aqui nessa casa e ações que nós temos procurado atrair o povo para que participe, né, desse nosso trabalho, que é o trabalho político. Bom, hoje é o dia que nós colocamos aqui para fazer o encerramento desse trabalho que Vossa Excelência, o secretário Lau, vem desempenhando lá na Secretaria SDTI, o Sérgio, e dizer que quando nós começamos a construir a nossa equipe de trabalho, nós tivemos o cuidado de trazer pessoas experientes. Comigo eu tenho um ditado que é vivendo e aprendendo. Se assim tiver e puder viver até os 100 anos, nessa altura é possível que a gente consiga já compartilhar alguma coisa desse conhecimento, desse aprendizado.
E por que eu digo isso? Porque nós temos pessoas como o senhor Lima, que está conosco trabalhando, uma pessoa excelente, o Zeca, que está conosco trabalhando, e nós temos aqui 2 grandes homenageados, como também o presidente, o vereador Toniolo, que faz parte e contribui muito com essa experiência, o vereador Miyazaki também, que está aqui também, que sempre está atuando na nossa política, e outros dos senhores que estão aqui presentes também. E com essa experiência é que a gente vai aprender e desempenhando nossas ações e, com o tempo, ganhando maturidade, ganhando condições de poder não apenas representar o povo, mas realizar um trabalho que seja consistente e que, posteriormente, tenha a avaliação das pessoas como positiva. E, por isso, nós fizemos aí menção do homenageado hoje, o Sérgio, e também o secretário Lau Alencar. Bom, a lei que pouco foi citada pelo nosso presidente, na mesa do vereador Toniolo, foi a lei do prefeito Jorge Lapas, né? Uma lei importante, porque ela fala, a lei 4.596, cito ela novamente, que fala sobre a Semana do Trabalhador. E diz aqui, comemorada entre os dias 1º e 7 de maio. E nós estávamos hoje conversando sobre todas as ações que foram realizadas durante o início desse mês, desde o dia 1º de maio, e por que não, de repente, essa lei, vereador Toniolo e vereador Rogério, se até o vereador Toniolo faça uma consulta aqui, nós podemos aumentar, porque aqui é comemorado entre os dias 1, ou dia 1º e o dia 7, poderia ser o mês todo. E por que razão fazer com que seja o mês todo? Para que possamos aumentar as nossas ações no município. Por exemplo, aqui nós viemos falando, é importante lembrar que a Semana do Trabalhador permite a reflexão sobre legislações trabalhistas, é um tema importante, por exemplo, que está sendo discutido, normas e demais regras de trabalho. Além disso, homenageia a luta dos trabalhadores que reivindicaram por melhores condições trabalhistas. E nós estávamos pensando, por exemplo, né, nós podemos fazer ações dentro do nosso município ainda maiores como essa. Parabenizo, nós tivemos domingo, né, uma ação muito importante, que foi o Feirão do Trabalho, algo impactuante, e eu tenho certeza que positivamente no nosso município. E até pensando, né, Osasco, com essas ações, eu tenho certeza, com as empresas que aqui estão instaladas, oportunidades de trabalho que venham ser favoráveis para o nosso povo, para o povo de Osasco, nós vamos conseguir, Osasco vai conseguir varrer, né, ou avançar contra o desemprego. E essas ações, é justamente essas ações que nós podemos aumentar de maneira eficaz e eficiente. Por exemplo, a gente estávamos pouco falando com o secretário que podemos fazer também na Zona Norte, a exemplo do que foi feito domingo, né? E ele, com uma ideia mais apurada, com um faro mais aguçado, falou, poxa, podemos fazer melhor ainda que ser regionalizado por bairros, atendendo as pessoas. Ok. Por exemplo, em Osasco, eu não sei, a gente estava conversando com os nossos assessores, o Juscelito e o senhor Lima, hoje à tarde, por exemplo, o Alexandre, sobre a questão, em Osasco, por exemplo, qual é a maior demanda para aquelas pessoas que estão desempregadas? O que a gente precisa de mão de obra, por exemplo? Qual é a maior demanda? Eu não sei se existe um ranking, mas imaginemos que existe esse ranking e que o primeiro seja vendas. Por quê? Porque Osasco tem um calçadão, né, um comércio muito ativo, muito forte. Não é à toa que tem a representatividade de ser o segundo da América Latina. E vamos imaginar que seja vendas, por exemplo. Ok. E que nós, ou eu, imaginamos que eu saia ali e vamos dar uma volta aqui por todo o centro, e a gente acaba apurando que existe oportunidade de oferta para as pessoas que estão fora do mercado, que temos 27 vagas. Nesse mês, por exemplo, não necessariamente vivemos ou ficamos restritos ao mês, mas nesse mês possamos fazer, por exemplo, no centro ali de professores, que é um espaço ocioso, um trabalho onde nós vamos chamar todos os vendedores, vendedor corretor, vendedor de consórcio, vendedor, todo tipo de vendedor. E esses vendedores, nós vamos fazer um chamamento para essas oportunidades, e a secretaria, por exemplo, faz um curso, onde, por sua vez, vai dar um certificado preparando essas pessoas para aquela demanda em espécie, ou específico, que é, no caso, vendas. E aí, quantas pessoas nós vamos conseguir atingir logo de imediato? Então, é uma análise que precisa ser feita, um dado que precisa ser levantado, e com isso a gente vai conseguir, de maneira, com foco, combater o desemprego, né? Então, é uma ideia, uma sugestão,
E a gente sabe que o secretário, além de uma pessoa muito competente, tem um faro para o tal trabalho, e por isso está desempenhando bem. O senhor está desempenhando bem o que o senhor tem feito em pouco tempo, tantas ações que são as ações que estão tendo marcas, não do Lau Alencar, mas da sua competência, o seu amor e paixão pela cidade de Osasco, por exemplo. Aqui, o índice do desemprego do Brasil atinge 3,1 milhões de pessoas. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD. Revelaram que a taxa de desemprego ficou maior do que a registrada no trimestre móvel encerrado em janeiro, de 12,2%, na segunda alta consecutiva após 9 trimestres de queda. O índice, porém, ainda ficou abaixo do registrado em igual trimestre móvel do ano passado, de 13,2%, ou seja, 1% a menos. Outro dado importante é que o número de desocupados aumentou a nível Brasil, esse dado, 432 mil pessoas, em relação ao trimestre encerrado em janeiro, quando 12,7 milhões de pessoas estavam sem emprego. Já ante igual trimestre de 2017, quando havia 13,5 ou 3,5 milhões de desocupados, houve a queda de 3,1, isso é importante, menos 426 mil pessoas. Diante desses números, quero aproveitar para destacar os feitos realizados na nossa cidade durante a Semana do Trabalhador, com o objetivo de levar avanços e desenvolvimento. Por exemplo, podemos fazer cursos hoje pela internet, EAD, é uma oportunidade, a tecnologia nos auxilia e nos possibilita capacitar pessoas. E essas pessoas, por exemplo, que hoje, né, existe um estudo que o povo brasileiro, se eu não me engano, é a segunda população do mundo que usa o Facebook, por exemplo, né? Ou seja, de maneira positiva ou negativa, não fala, mas usa. Então, por que não esse tempo, que muitas das vezes é perdido, muitas pessoas tornaram-se ficar viciadas em rede social, até em trabalho isso atrapalha, ela poderia estar aprendendo, se profissionalizando, capacitando ou se atualizando, para que ela possa não ter espaço no mercado, mas fazer aquilo que é de necessidade, né? Sempre, quando nós, à medida que nós temos trabalhado em relação a ajudar as pessoas no encaminhamento, ou auxiliá-las no encaminhamento para um trabalho, a gente sabe que as pessoas querem trabalhar porque elas têm as suas necessidades básicas, mas, muitas das vezes, ela não entende que ela deve ter algo que ela possa cooperar para aquele empregador, porque o empregador quer retorno. E a pessoa, muitas das vezes, ela apenas visualiza, infelizmente, as suas necessidades. Por isso, muitas pessoas estão estagnadas profissionalmente. Pararam, não estuda, não se aprimora. E aí nós vemos o que, muitas das vezes, a gente ouve na televisão, e é um fato, a qualificação brasileira ela está em queda. Poucos lugares conseguimos pessoas com capacidade profissional para poder estar ocupando não uma vaga de emprego, mas um espaço que ela possa desempenhar aquilo que ela conhece ou tem como bem em conhecimento. Aqui diz, a ação que beneficiou e levou oportunidades para 5 mil pessoas, não é isso, secretário? Praticamente 5 mil pessoas. Aproveito para lembrar que esse trabalho continua sendo executado no Portal do Trabalhador. Então, voltando, quando nós falamos aqui, muitos que estiveram lá pôde testemunhar ali em loco, as pessoas que chegaram praticamente de madrugada, na esperança de chegar na sua casa e dar uma notícia, olha, conseguimos aí voltar ao mercado de trabalho, a partir de hoje não estou mais desempregado. Quem passa a restrição por estar desempregado, quem enfrenta o drama de ter uma família para sustentar, as suas questões, suas necessidades básicas, que mal ela consegue resolver, sabe do que eu estou falando. Então, essa ação, ela foi uma ação sensacional. E quem está lutando, quem está se colocando no lugar dessas pessoas, que ela vive numa situação de dificuldade, numa situação, muitas das vezes, de até vergonha, porque falta até mantimento, as pessoas sabem do que nós estamos falando. Acredito que a melhor homenagem que podemos dar ao trabalhador é oferecer oportunidades, possibilidades e permitir que os munícipes tenham uma vida de qualidade. Esse tem sido
esses têm sido alguns dos nossos esforços e da Prefeitura, que, através da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, tem trabalhado para trazer, inclusive, novas empresas para a cidade de Osasco e, consequentemente, oferecer mais oportunidades de mercado de trabalho. Então, a gente vê que Osasco tem potencial, sim. Se nós começarmos a trabalhar de maneira cirúrgica dentro do nosso município, identificar qual é a maior demanda de mão de obra, o que as nossas empresas aqui dentro do nosso quintal necessitam, nós vamos conseguir ajudar as pessoas, vamos conseguir levá-las de volta ao mercado de trabalho. E, por outro lado, esse equipamento tão importante que é a SDTI, dispor cursos profissionalizantes, abrindo oportunidade para aquelas pessoas que estão interessadas não apenas em trabalhar, mas se aprimorar, crescer, desenvolver, ter capacidade de desempenhar tudo que for a ela solicitado. Isso vai trazer para o Osasco algo chamado qualidade, prestação de serviço. E é isso que hoje as empresas procuram. As empresas não procuram alguém que quer trabalhar, elas procuram alguém que tem qualidade, que possa dar qualidade na sua prestação de serviço. A exemplo nosso, que somos funcionários públicos, quando as pessoas vêm a qualquer equipamento público, o que as pessoas querem encontrar? Elas querem encontrar um serviço, prestação de serviço de qualidade. E aqui, só para finalizar, quero parabenizar todos os trabalhadores que se dedicam pelo desenvolvimento da nossa cidade e quero ressaltar que não importa se você é um médico, advogado, servidor público, faxineiro, porteiro ou pedreiro, todos os trabalhos são dignos e os trabalhadores devem ser respeitados e reconhecidos pelos serviços que prestam com empenho e dedicação ao bem da comunidade. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar o secretário Lau pelo trabalho que o senhor tem desenvolvido, o Sérgio, que é um empreendedor da nossa cidade com muitos anos, tem um respeito imenso por aquilo que é, desde quando iniciou o trabalho aqui em Osasco. A sua história, ela leva as pessoas a enxergar o senhor de maneira diferente, por tudo aquilo que o senhor representa na construção da nossa cidade. Então, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, a presença de todos, e agradecer, presidente, por esse momento e pela palavra. Obrigado. Solicito ao nobre vereador Ricardo Silva que reassuma a presidência. Obrigado, senhor secretário, pela gentileza, e aproveito para convidar Vossa Excelência, vereador Toniolo, para que faça uso da palavra. A tribuna de Vossa Excelência dispõe do tempo que Vossa Excelência achar necessário. Boa noite a todos. Senhor presidente, vereador Ricardo Silva, quem tem a honra de estar secretariando esta sessão solene, saudar aqui o secretário Lau Alencar, que tem feito aí um brilhante trabalho à frente da SDTI, Secretaria de Trabalho e Inclusão. Cumprimentar aqui um amigo particular, esse eu posso falar que a gente conhecia antes de eu ser político, né? Serginho? Desde que nós éramos pequenininhos. Eu cresci um pouco mais, ele ficou... Mas a gente tinha um segmento que era do esporte, né? Principalmente ali do Seno. O Serginho sempre ajudava muito aquela criançada, o Finadari, os pessoal que trabalhava ali com o esporte, tirando a criançada da rua, né? Enquanto se pregava muito de falar, tirar a criança da rua, na prática já se fazia isso lá no Seno, e o Serginho sempre foi um dos parceiros que sempre ajudou lá o Finado Ari e o Seno, de um modo geral, né? Então, mas cumprimentá-lo, hoje um grande empresário da nossa cidade, a gente fica feliz por isso. Saudar todos os colegas, amigos que estão aqui, eu prefiro até não nominar, para não deixar ninguém de fora, né? Mas quero saudar aqui, de modo muito especial, o vereador Rogério Santos, que está aqui acompanhando essa sessão. Dentro de tantos afazeres, também está aqui prestigiando essa sessão solene. E o ex-vereador Miyazaki-san, que foi um grande amigo, um grande vereador na cidade, apresentou à época, presidente, muitos projetos bons, né? Muitas leis que foram aprovadas, sancionadas pelo prefeito.
hoje tem aí, deveria levar pelo menos o nome e acompanhamento, né, do vereador Miyazaki, que foi um baluarte aí. E não é só apresentando as leis que o vereador trabalha, mas também votando em leis que é do Executivo, que sem a aprovação da Câmara Municipal, o Executivo não trabalharia, né? Não teria como fazer. Né? A gente poderia citar aqui uma série de obras de grande porte da cidade, e pequenas também, mas que tiveram aqui a votação deste vereador, tanto quanto o vereador Miyazaki. Mas cumprimentar aqui pela sua presença e, na sua pessoa, saudar todos os demais amigos presentes aqui. Tenho aqui o Braz, que é o meu contador, desde que eu iniciei como vereador, né? Está aqui o Oswaldão e tantos outros aí. Vamos cumprimentar na pessoa desses dois, todos os demais que estão presentes. Senhor presidente, eu tive, na verdade, o privilégio de ser, a seu pedido, de secretariar a audiência pública que teve início a Semana do Trabalhador. E hoje, né, também secretariando aqui essa sessão solene. Aquele dia foi uma audiência pública, hoje uma sessão solene, que encerra praticamente as atividades. Formalmente, né? Porque o trabalho vai continuar. Nos bastidores, a gente sabe que isso daí encerra as atividades que a lei determina, que existe uma lei por trás que determina isso. Mas os trabalhos da Secretaria, do SDTI, não vai parar por aqui. Vai haver ainda um mês, ou seja, todos os dias úteis de trabalho serão voltados ao trabalhador. E nós aqui, enquanto fiscal do Executivo, né, que a gente tem que fazer esse papel de fiscal, ouvir aí os reclamos da população, saber da situação que existe muito grande, e que tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso, não vamos retomar essa fala, mas falar sobre a dificuldade que está o emprego hoje, né? A dificuldade, porque hoje se precisa muito trabalhar, mas existe aí uma exigência muito grande, né? Se você não estudar, se você não tiver um preparo, como foi falado pelo nobre presidente aqui, fica muito difícil. Então, não basta querer trabalhar. O trabalho se arruma fácil, desde que tenha ali um currículo de aperfeiçoamento, de estudos, uma série de coisas que determina. E, por outro lado, como fiscal que eu estava dizendo, eu vi nessa Semana do Trabalhador que a Prefeitura abriu mão de fazer grandes shows aí, que poderia estar fazendo na Semana do Trabalhador, trazer grandes artistas aqui, para fazer um trabalho mais voltado, literalmente, ao trabalhador, né? Então, um dos exemplos maiores é aí o Feirão do Trabalhador, que teve ontem, sábado, lá no Céu José Saramago, lá no Santo Antônio. Quem passou por aquele até ficava assustado, né? A quantidade enorme de pessoas que para lá se dirigiram para tentar arrumar uma colocação no mercado. E o que é pior, né, de uma certa forma, porque ali não era só pessoal da cidade de Osasco, né? Verificou-se que um dos primeiros que estava na fila, que chegou lá 3 horas, 4 horas da manhã, era de Itaquaquecetuba. Ele vem aqui buscar, porque a lei determina que você abre o verão, é para todo mundo, não pode falar só de Osasco eu vou atender. Então, muita gente de fora. Isso mostra a dificuldade que está se conseguir um emprego, né? Não é só aqui na nossa cidade, não é privilégio da cidade de Osasco, ao contrário, esse é um problema que está acontecendo a nível de Brasil, a nível de mundo, né? Então, mas Osasco está fazendo a sua parte. Em Altino, montou lá a carreta para tentar capacitar esse pessoal, né? Fez o feirão e outras atividades voltadas à Semana do Trabalhador. Foi pouco? Quem sabe na próxima seja muito mais, mas pelo menos você está fazendo a sua parte, né? Então, acho que a cidade está fazendo a sua parte, está tentando ajudar, e eu creio que, com esse trabalho voltado pela SDTI, no Portal dos Trabalhadores e dentro da própria Secretaria, né, nós vamos ajudar e capacitar pessoas aí para concorrer a essa tão difícil vaga no mercado. Então, não querendo me alongar aqui, eu quero cumprimentar o nosso presidente, né, pela audiência pública que esteve aqui,
pela sessão solene que está realizando hoje e, de um modo muito especial, a toda a secretaria, né? A secretaria, a SDTI, que não mediu esforços, foi uma semana de correria. O pessoal fala assim, mas vamos fazer o mês todo. Olha, eu tenho até dó, eu vejo ali a Lara, que é magrinha, se ela chegar no final do mês, ela não vai estar existindo mais, porque essa correria toda. Porque é muito difícil, trabalhar o que eles trabalharam no sábado, gente, e não ter nenhum problema. Probleminhas acontecem, mas, de um modo geral, foi a contento de todo mundo. Mas trabalhar o que se trabalharam e ali, você trabalhar toda semana, todo dia, gente, não, é impossível. Então, eu acho que a secretaria tem que ir fazendo o dia a dia dela, voltar a fazer novos feirão, lá na Zona Norte, fazer um outro agora, né? E a gente ter o cuidado de que a gente possa aprimorar, melhorar o desenvolvimento dessas pessoas, ensinar ele como que vai até o mercado de trabalho, como ele se comporta diante de uma entrevista. Tudo isso é fundamental para que o cidadão, o nosso cidadão, possa conseguir esse emprego, né? Porque a gente vê ali todas as classes, todo tipo de pessoas, mas, infelizmente, quando ele vai procurar no mercado de trabalho, dependendo da postura dele, da forma com que ele age, ele já é eliminado direto, infelizmente. Existe essa coisa no mercado, né? Então, eu acho que é um trabalho da secretaria também em preparar, de tentar ajudar essas pessoas, formatar ela de que ela possa participar com melhor qualidade nesses feirão, nessas busca de emprego. No mais, um grande abraço a todos, parabéns aí e obrigado aí por ter vindo a essa sessão solene aqui em homenagem ao trabalhador. Obrigado. Dando continuidade, eu gostaria de fazer os cumprimentos ao senhor Wagner Patrício, secretário de Gestão de Pessoas de Embu das Artes, que está presente conosco. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença do senhor. Também a senhora Eliane Santos, ex-presidente do Fundo Social de Solidariedade de Embu das Artes, irmã do prefeito Ney Santos, de Embu das Artes. Seja bem-vindo, senhora Eliane. Uma salva de palmas, por favor. Envio um abraço para o nosso prefeito, que é o nosso representante do PRB em Embu das Artes. Também cumprimento o senhor Roque e a senhora Rocha, representando a Defesa Civil de Osasco. Seja bem-vindo, tá? Obrigado pela presença dos senhores. E o senhor Wilson Miranda, representando a FESABO. Senhor Wilson, obrigado pela presença. Continuando, solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do histórico do nosso próximo orador, o senhor Sérgio Alves de Azevedo. Senhor presidente, o senhor Sérgio Alves de Azevedo é contador, administrador de empresas e convivência profissional desde o início da carreira no ramo da construção civil, onde começou aos 14 anos de idade como office boy. Por 35 anos foi diretor da Conspal, Construtora e Imobiliária Limitada. É uma das primeiras empresas a construir edifícios residenciais verticais na cidade de Osasco. Atualmente é presidente da Associação dos Construtores de Osasco, conselheiro da Associação Comercial e Empresarial de Osasco. Atua como colaborador da Prefeitura do município de Osasco, no Conselho Municipal de Habitação e no Conselho Municipal de Esportes. Em 2009, fundou a Direções Consultoria Imobiliária Limitada, onde ocupa a função de diretor administrativo. Convido, então, o senhor Sérgio Alves de Azevedo para fazer uso da tribuna. O senhor Sérgio, a tribuna está à disposição, fique à vontade, o tempo que achar necessário. Boa noite a todos. Só queria, já que em função da amizade aí com o Toniolo, que faltou duas coisas aí no meu currículo, Toniolo. Falar que eu sou palmeirense e que eu sou avô da Gabriela. Esqueceram disso aí. É que é muito recente. Bom, boa noite a todos. Eu realmente fico muito à vontade nesta noite, especialmente por estar entre amigos. Alguns de longa data, como o Lau e o Toniolo, e um que a gente fez mais recentemente e passou a admirar o trabalho dele, que é o Ricardo Silva, que
um dia apareceu lá na empresa para a gente bater papo. E começamos a conversar um pouquinho a respeito da história de Osasco. E hoje eu me sinto muito honrado de estar aqui no Dia do Trabalhador, porque de todas os apelidos que a nossa cidade tem, né? Capital da Viola, né? Capital da Zona Oeste, não sei, eu gosto demais quando nós falamos... Capital da Viola me é muito simpático, porque eu sou caipira e gosto de viola. Mas o que mais eu gosto é que a nossa cidade seja chamada de cidade de trabalho. E eu quero falar com todos vocês de uma forma especial. Eu queria pedir licença a todos aqui presentes, para, na pessoa da minha irmã Célia, que está lá no fundo escondidinha, também pequenininha como eu, homenagear a todos vocês aqui presentes. Mas eu vou começar falando um pouquinho de trabalho, da cidade de trabalho, e desde a nossa vinda para cá. Porque eu cheguei a Osasco com 13 para 14 anos, e naquela época, felizmente, você podia começar a trabalhar registrado em carteira, você tinha carteira do trabalho do menor, com 14 anos de idade. Eu não sei quem foi que, a partir de um determinado tempo, provavelmente alguém que nunca tenha trabalhado quando criança, ou quando adolescente, acabou mudando isso aí. Hoje, o jovem só pode chegar ao mercado de trabalho com 16 anos. Aí ninguém pega porque ele fica sujeito ao exército, e aí vai, aí vai. Então, a nossa história com Osasco começa o dia que meu pai foi transferido para Osasco, para trabalhar numa madeireira, onde ele já trabalhava há mais de 30 anos na cidade que eu nasci, em Assis. Ele veio para cá, ficou um período sozinho, e eu e meus 4 irmãos ficávamos lá na nossa cidade e tínhamos que esperar o papai voltar. E olha que a gente é de uma família assim muito simples, e a gente era acostumado a todo dia ficar esperando o pai chegar do trabalho para pedir a bênção para ele. E durante aquele período a gente não teve o nosso pai ali, porque ele veio para Osasco, para a cidade de trabalho, porque foi transferido da empresa que trabalhava lá em Assis para cá. E como começa essa dificuldade? Começa quando eu tive que escrever em tinta, com esmalte, nas camas, nas guardas da cama, nos estrados, o nome do meu pai, porque a nossa mudança veio para cá de trem. Então, era o que o dinheiro dava para pagar. Nossa mudança veio para Osasco de trem e fomos morar de aluguel numa casa aqui na Analice Sacatauskas, e eu atrás do emprego, mas eu não tinha emprego. Por quê? Porque eu não tinha 14 anos. E aí eu tive que exercer o meu ofício de sempre lá na minha cidade. Eu engraxava sapato ali na Analice, na feira de domingo, e a gente começou a trabalhar dentro da cidade de trabalho. E, felizmente, com 14 anos, veio o meu primeiro emprego, que veio a ser numa empresa de construção, de obras públicas, e lá fui trabalhar como office boy. E começa ali a história com o trabalho. Então, para mim, eu me sinto muito honrado em falar de trabalho, porque eu acredito demais no trabalho. Eu acho que foi muito feliz a sua colocação agora, Ricardo, quando você fala das festividades, aliás, o Toniolo falou das festividades que existiram nas cidades vizinhas aí, né? Não tem que ter festa se tem gente desempregada. Não tem que ter festa se tem gente passando fome. Não tem que ter festa se tem gente perdida. Então, Lau, essas 5.000 pessoas que vocês atenderam, eu acho que jamais vão esquecer esse gesto da Secretaria e da Prefeitura de Osasco. Então, essa é a verdadeira festa, porque eu, felizmente nunca passei por isso, ficar desempregado. Porque quando nós chegamos aqui na cidade de trabalho, você tinha um emprego em cada esquina. Então, assim, você saía de um trabalho e começava no outro. Existiam muitas empresas aqui instaladas. E, desde então, nós começamos a nos envolver com a cidade. Fomos morar... Depois saímos aqui da Analice, meu pai vendeu a casinha que nós tínhamos no exterior, e fomos morar no Jardim Cipal, onde minha mãe mora até hoje, na Visconde de Nova Granada. E começa a nossa história com Osasco, e aí, como eu sempre atuei no ramo da construção civil, fui convidado para ir para uma empresa, onde fiquei lá por 35 anos. Lá, trabalhei muito, a gente construiu muitos prédios aqui na cidade, e construí minha família. Eu tenho 2 filhos que nasceram aqui em Osasco, são pessoas que estudaram aqui. Enfim, nós temos uma ligação muito forte com a cidade, e eu me sinto muito honrado de ter recebido o título de cidadão osasquense. Então,
foi pedido para que eu falasse um pouquinho sobre qualidade de vida no trabalho. E eu começo dizendo para vocês o seguinte: para mim, trabalhar já significa qualidade de vida. Vá falar para um desempregado que acordou de manhã hoje e não tinha para onde ir. Ele não foi pegar o ônibus, não foi pegar o trem e não chegou a um trabalho. Esse cara, essa pessoa, ele está sem rumo. Então, a necessidade do trabalho, ela começa, ou melhor, o sucesso no trabalho, ela começa em você fazer aquilo que você gosta. E fazer aquilo que você gosta nem sempre é fácil, porque você tem que fazer aquilo que você é contratado para fazer. E aí, muitas vezes, ocorre o conflito dentro do ambiente de trabalho. Gente, pensem bem, quem hoje saiu de casa às 8 da manhã, nós estamos aqui às 8h15 da noite, 8h12 da noite, você não voltou para casa ainda. Então, a gente passa mais tempo no ambiente de trabalho do que na casa da gente, do que com a família da gente. Então, o ambiente de trabalho, ele tem que ser o melhor possível. E como é que você conquista isso? Você conquista isso com mais trabalho. Então, fazendo aquilo que lhe for confiado. Então, tem uma historinha que eu vi há muitos anos atrás que dizia o seguinte, que pegou fogo numa floresta, e aí todo mundo começou a se mandar, porque as pessoas iam se queimar. E aí o elefante se mandando, o leão se mandando, os animais maiores se mandando. Então, tinha um beija-flor que ele ia lá no rio, enchia o biquinho dele de água, chegava lá e jogava em cima do fogo. Aí vem um outro animal lá para ele, falou: beija-flor, você é louco? Você vai se queimar aí. Ele disse assim: eu estou fazendo a minha parte. Então era o que ele podia, ele trazia aquela água lá no biquinho dele e jogar ali no fogo. O que acontece normalmente no ambiente de trabalho? As pessoas acabam não fazendo a sua parte. E aí, o que sobra? Reclamar. Reclamar. E aí não conquista. Por que não conquista? Não conquista porque não vai atrás. Então, eu tenho orgulho de dizer o seguinte: eu estudei aqui em Osasco, na Faculdade de Amador Aguiar, e está aí minha irmã que pode confirmar isso. Eu tive 3 faltas em 4 anos de faculdade, porque eu sabia quanto custava aquilo e quanto era duro eu pagar aquilo, e muitas vezes, muitas e muitas vezes, no intervalo, na hora do intervalo, eu ficava dentro da sala de aula. E um dia, um amigo veio para mim e falou assim: mas por que você não desce para o intervalo? Eu não descia para o intervalo porque eu não aguentava ver o cheiro de misto quente e eu não tinha dinheiro para comprar. Aí saía 11 e tanto aqui da faculdade, muitas vezes tinha dinheiro para condução, mas outras não tinham. E daqui até o Jardim Cipava, mas eu chegava lá meia-noite, meia-noite e meia. A hora que eu chegasse em casa, a minha mãe estava lá me esperando com um prato de comida. E jantava, isso não só eu, meus irmãos também, todos os meus irmãos, jantava, ia dormir, e no outro dia acordava cedo porque tinha que ir para o trabalho. Estamos aqui, então ninguém morreu. Então, de trabalho, ninguém morre. Eu costumo dizer o seguinte: a pessoa morre de câncer, morre de tiro, morre de qualquer outra doença, mas de trabalhar ninguém morre. Agora, como é que você constrói um ambiente de trabalho? Sendo profissional, sendo amigo das pessoas, sabendo conviver, não destruindo o ambiente, especialmente com fofocas. O ambiente de trabalho é destruído, né? Muitas vezes com fofocas, pessoas que acabam falando aquilo que não deve. E o que você observa? Hoje as empresas estão valorizando muito isso. Se vocês consultarem vários artigos publicados, nós temos empresas que hoje criam ambientes de trabalho para que as pessoas, por exemplo, na hora do almoço, consigam descansar. Outras que trabalham em horários alternativos, que podem ouvir música, né? Agora, isso não pode ser confundido. Outro dia, na minha empresa, eu tive que falar assim: pessoal, não vai dar mais o WhatsApp da vida, porque assim, as pessoas o dia inteiro no WhatsApp, e o trabalho, por que você não fez? Porque eu estou no WhatsApp. Não precisa falar, você passa, você vê a máquina ali. Então, o que ocorre? A gente constrói um ambiente de trabalho. E hoje, o que a gente observa é que muitas empresas valorizam isso, valorizam as pessoas e querem criar um ambiente de trabalho favorável. Ocorre que quem segura a onda da economia brasileira realmente são as pequenas
as pequenas empresas e as médias empresas. Nós representamos mais de 50% dos postos de trabalho, hoje chega a 70% do mercado de trabalho. E, para isso, a gente precisa, nós como empresários também, precisamos ter condições para criar outras condições. Gente, eu sou do ramo da construção civil. A nossa carga tributária é 123%. Então, para cada R$1 que eu pago para o operário, eu pago mais 123 de outras despesas. Não era muito interessante que esse dinheiro fosse para a mão do trabalhador? Aí o que acontece? Você recolhe tudo isso em imposto e nós sabemos o que é feito. Eu não vou ficar sendo repetitivo aqui, que basta ver qualquer programa de televisão, basta a gente ler qualquer jornal, você sabe o que é feito com os nossos impostos. Então, compete às nossas autoridades, e aqui eu estou numa casa de lei, realmente fiscalizar para que as coisas ocorram de forma adequada. E pensar numa mudança desta forma. Eu, por exemplo, na convenção sindical da nossa categoria, tem lá a obrigatoriedade de fornecimento de uma cesta básica. A gente cumpre as obrigações, mas eu acho isso ridículo. Porque eu não tinha que comprar, eu como empresário, não tenho que definir aquilo que o meu funcionário vai comer. Eu tenho que dar dinheiro para ele. Ele que vai comprar aquilo que ele quer, no mercado que ele quer, onde ele quiser, aquilo que a família dele está precisando. Então, são algumas coisas que vão sendo criadas e vão só encarecendo a folha de pagamento e, na verdade, não se olha para o principal interessado, que é o trabalhador. Com relação aos empresários, existe ainda uma minoria que não valoriza as pessoas. Existe ainda gente que trata empregado, eu não vou dizer como cachorro, porque onde eu moro tem uns cachorros que têm vida melhor que muitas pessoas aí, mas que tratam as pessoas não como seres humanos. Mas, felizmente, esses empresários são uma minoria. Porque o que ocorre? Esses empresários que não sabem valorizar os seus trabalhadores acabam perdendo as grandes cabeças. E é o que vai sobrar, gente. As pessoas bem preparadas. Outro dia eu fiquei surpreso. Eu estava vendo uma reportagem, acho que outras pessoas, alguém de vocês também deve ter visto, sobre a produção de carros na Suíça. Duas ou três pessoas manuseando computadores e aquilo sendo produzido sem a mão humana. Na construção civil, que é meu ramo, não tem jeito. Até agora ainda não apareceu algum botão que você aperte aqui e sai uma casa pronta lá. Mas já estão ocorrendo muitas mudanças e tirando muitos postos de trabalho. Então, até nós, a construção civil, temos que nos preparar para o que vem aí. Olhem os condomínios. Hoje, para diminuir custo, estão eliminando as portarias. As portarias hoje são eletrônicas. Você chega lá, eu fui recentemente num prédio em Moema, um prédio super chique, um apartamento por andar, o condomínio lá é R$6.000. E o que eles fizeram? Eles automatizaram tudo. Então, você chega, você começa a conversar com uma voz, você vai conversando com uma voz, até você chegar no apartamento que você vai. Isso significa o quê? Que novos postos de trabalho estão sendo reduzidos. Então, daí, o Lau, que está aqui, que é o nosso secretário do Trabalho, quando eu vejo as suas postagens sobre esses projetos de inclusão, eu fico pensando, puxa, a nossa cidade está caminhando para algum lugar positivo, porque quem não se preparar não vai ter onde trabalhar. Simplesmente vão ficar no mercado de trabalho as melhores pessoas. Então, foi falado aí a respeito de preparar as pessoas. Eu imagino ter assim, algum lugar onde as pessoas pudessem ser realmente orientadas, e já me coloco à disposição, se tiver alguma coisa, para ser voluntário na formação dessas pessoas. Porque eu estava olhando na fila, na sexta-feira, ali na porta da prefeitura, gente, não tem como você não reparar. Tinha uma moça se candidatando a alguma vaga ali na prefeitura, com cabelo verde e vermelho. Ela vai chegar na frente do selecionador, ela já vai chegar em desvantagem. Então, assim, isso o que é? É falta de orientação. Então, nós precisamos orientar essas pessoas. Bom, nada ainda substituiu o ser humano. O ser humano ainda continua sendo a coisa mais importante de dentro de uma empresa. Eu não acredito em empresa que não valoriza as pessoas. Eu não acredito em empresa onde as pessoas não são tratadas como pessoas. A tecnologia está diminuindo os postos de trabalho.
Então, o nosso grande desafio hoje como empresários, nosso grande desafio como gestores públicos é de criar condições para que essas pessoas, para que esses 13, 14 milhões que estão desempregados, cheguem ao mercado de trabalho. Mas, para isso, elas precisam se preparar. Gente, eu estava comentando um pouquinho antes da gente chegar aqui, eu tenho o hábito, toda vez que eu vou selecionar alguém, pedir para escrever um texto. E outro dia, eu peguei uma moça com formação em curso superior, ela começou a primeira linha aqui, terminou na última, sem um ponto, sem vírgula, sem nada. Aí não dá. Então, por quê? Existe, por aí, uma indústria vendendo diplomas. Eu fui conselheiro da FITO durante alguns anos, e lá na FITO nós resolvemos fazer um trabalho para saber por que estava havendo tanta evasão, por que as pessoas estavam deixando de estudar na FITO. E eu tomei o cuidado de conversar com alguns. Olha, a gente saiu da FITO porque a gente não está conseguindo acompanhar o curso. Porque o curso da FITO é muito bom. As pessoas não conseguiam acompanhar, o que elas faziam? Iam embora e iam nas vendedoras de diploma das esquinas. E aí, quando chega nas empresas para concorrer, não tem como concorrer. Então, as pessoas se iludem, né? Faz de conta que elas estudaram, faz de conta que elas se formaram e faz de conta que ela vai ter emprego, porque ela também não vai ter emprego. Então, a necessidade de formação das pessoas. A necessidade constante do aperfeiçoamento. O que fazer para melhorar? Nós precisamos melhorar todo dia como pessoas. Gente, eu sou totalmente favorável aos programas de inclusão social. Eu acho que o Bolsa Família ele é necessário, mas ele tinha que ter um prazo, né? Vamos dar vamos dar peixe na boca dessa pessoa por 6 meses, e nesses 6 meses capacitá-lo para que ele volte ao mercado de trabalho, para que ele recupere a dignidade dele, e aí sim ele consiga, com seu próprio esforço, com seu sustento, voltar a trabalhar. Esse paternalismo tem que acabar, porque as pessoas têm que ter o seu próprio sustento, têm que ganhar o seu próprio sustento. Então, essa questão do Bolsa Família, ótimo. Vamos apoiar, mas por um período, e nesse período vamos formar as pessoas para que elas produzam. Vá falar com um trabalhador de verdade se ele quer esmola do governo. Ele não quer. Ele quer trabalho. Bom, e por fim, né, desculpa, já falei demais pelo meu tamanho, mas por fim, eu vou falar um pouquinho do mercado imobiliário, que é o que eu conheço. Eu faço uma brincadeira que assim, eu só conheço esse ramo, então eu tenho obrigação de falar a respeito dele. O nosso ramo é o que maior absorve mão de obra, qualificada, não qualificada. As pessoas procuram a construção civil. E aqui nós deparamos com aqueles heróis que vêm, e eu teria inúmeras histórias para contar para vocês, dos heróis nordestinos que chegavam aqui procurando emprego e iam trabalhar na construção civil. Eu vi operário da construção civil entrar dentro de um tubo, e depois nós tivemos que tirá-lo às pressas, porque ninguém queria entrar, e não deveriam ter entrado mesmo, foi uma falha do engenheiro de obra. Ele entrou porque estava havendo um problema, e lá dentro tinha gás, uma obra aqui na Alice Maior Piteri. Ele foi puxado a tempo, e, é claro, que as pessoas foram punidas exemplarmente, porque deixaram o Gerson entrar dentro daquele tubulão, né, para fazer uma inspeção, quando outra pessoa não queria ir por conta do gás. E citaria várias outras, a ponto assim, de chegar numa festa de final de ano, chegar um operário do meu lado e dizer assim: eu posso conversar com o senhor? Pode. Olha, eu cheguei na empresa aqui faz tantos dias, né, com aquele sotaque bem característico e tal, era uma festa de final de ano. E ele disse o seguinte: eu queria agradecer ao senhor por aquela cesta de Natal que vocês deram de presente, que eu nem pensei que eu tinha direito, porque eu estou aqui só uma semana. Aquela cesta de Natal vai fazer o Natal da minha e de mais 2 famílias. Gente, era uma coisa assim mínima, mas assim, as pessoas são boas, as pessoas são trabalhadoras. Esse rapaz fez carreira na empresa, posteriormente a gente investiu nele, a gente o levou para capacitação, tá? E ele hoje é um engenheiro. Bom, a formação é indispensável. Eu aproveito que eu estou na Câmara Municipal, eu estou aqui diante de gestor público, e dizer o seguinte: nós precisamos
olhar um pouquinho mais para a fito. Há muitos anos atrás, eu diria para vocês, pelo menos há 20 anos atrás, nós, a Construção Civil, procuramos a fito para conversar sobre capacitação de mão de obra. E nós tínhamos um projeto aqui, Lau, que era extremamente interessante. As pessoas saíam do canteiro de obras, elas jantavam e iam para a fito para receber qualificação. A fito é modelo de formação de pessoas no Brasil. E eu tive o privilégio de, o dia que essas pessoas se formaram, entregar um simples certificado de conclusão de curso para uma pessoa que era servente, que se tornou eletricista. Parecia que ele tinha ganho na loteria esportiva, ou na qualquer uma dessas loterias aí que dá muito dinheiro. Nós precisamos que as pessoas se preparem, porque não vai ter economia sem ter salário. E as pessoas só terão salário se elas estiverem qualificadas, elas estiverem preparadas para receber novos salários. Então, se não tiver salário, não vai ter consumo nem na construção civil, nem em qualquer comércio que vocês representem, nem em qualquer atividade. Então, salário, que me perdoem os economistas, ele não gera inflação. Salário gera riqueza. E é isso que o Brasil está precisando. Então, eu termino dizendo o seguinte, eu me sinto muito honrado de estar hoje nesta casa, aqui em Osasco, na cidade de trabalho, e tendo a oportunidade de falar um pouquinho a respeito do trabalho. Muito obrigado e boa noite a todos. Parabéns, senhor Sérgio. Permita-me só citar aqui duas coisas que o senhor comentou a respeito da robotização. Eu trago aqui, permita-me citar o nome do nosso ex-ministro, licenciado Marcos Pereira, que existe, vocês podem pesquisar, uma denominação escrito Indústria 4.0. É justamente o que o senhor acabou de explanar ali, discursar, que é justamente a robotização. Ele visitou há pouco tempo aqui no interior de São Paulo, uma indústria de frios, onde praticamente em São Paulo já temos uma indústria espelho, poucos funcionários e a maioria daquela produção totalmente automatizada, robotizada, enfim. E a produção faz com quase nada de mão de obra. E a outra questão é que, de fato, no Brasil, 52%, esses dados são do MEDIC, Ministério da Indústria e Comércio Exterior, 52% do Brasil, da economia, ela é sustentada por micro e pequenos empreendedores. Agradeço a fala do senhor. Aproveitando, quero cumprimentar aqui a presença da Patrícia Silva, minha esposa, que se faz presente, e solicitar ao senhor secretário que proceda a leitura dos dizeres do cartão de prata a ser entregue ao senhor Sérgio Alves de Azevedo, senhor secretário. Senhor presidente, o cartão de prata consta os seguintes dizeres: Câmara Municipal de Osasco, Estado de São Paulo, homenagem do vereador Ricardo Silva ao senhor Sérgio Alves de Azevedo, em reconhecimento ao trabalho em prol da cidade de Osasco. Osasco, 7 de maio de 2018, assina o cartão Ricardo Silva, vereador. Quero convidar todos agora para, junto conosco, entregar e presentear o senhor Sérgio com esta linda homenagem, o cartão de prata. Seu Sérgio, diante da pessoa que o senhor é, da história que o senhor contou, de cidadão como homem, empreendedor, isso não é nada, mas é uma homenagem singela que esta casa
ela oferece a uma pessoa, como o senhor disse ali. O senhor disse que falou muito, o senhor não pequeno, mas o senhor tão pequeno, mas grande, na sua honra de homem e cidadão dessa cidade. Parabéns, a gente agradece mais uma vez a sua presença. Bom, dando continuidade, convido agora ao secretário que proceda a leitura do histórico do nosso próximo orador, o senhor Lau Alencar. Senhor presidente, o senhor Lau Alencar é gestor público, empresário, jornalista, consultor imobiliário, graduado em Ciências Jurídicas, extensão em Direito Público Municipal pela FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado, extensão universitária em Ciência Política pela USP São Paulo, pós-graduado em especialização em Direito Constitucional e Eleitoral pela USP, Universidade de São Paulo. Iniciou na gestão pública em 1991, passando pela Secretaria de Esportes, Cultura e Recreação. Em 1996, foi assessor parlamentar na Câmara Municipal de Osasco. Em 1999 a 2001, foi presidente da FESABO, Federação das Sociedades Amigos de Bairro de Osasco. Foi fundador de 2 conselhos de segurança em Osasco, tendo presidido um deles, que é o Conselho Comunitário de Segurança da Zona Sul de Osasco. Em 2001, foi diretor do Departamento da Secretaria de Serviços Municipais. Em 2004, foi ouvidor-geral do município. Em 2005 a 2006, foi chefe de gabinete na Câmara Municipal. Em 2007 a 2010, foi chefe de gabinete da presidência da Câmara. Em 2012, foi candidato a vice-prefeito pelo Partido Social Democrático. Em 2013, foi assessor especial parlamentar na ALESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Em 2015 a 2016, foi secretário de Segurança Pública e Controle Urbano em Osasco. Atualmente é secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão. E também presidente do PSD de Osasco e membro do Diretório Nacional. Obrigado, senhor secretário. Aproveito a oportunidade para conceder a palavra ao senhor Lau Alencar, secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, a fazer uso da palavra. O senhor dispõe do tempo que achar necessário. Secretário, fica à vontade. Meu boa noite a todos. Queria inicialmente fazer uma saudação especial ao vereador Ricardo Silva, autor proponente desta sessão solene. Cumprimentar o amigo vereador Toniolo, que neste ato secretaria os trabalhos da mesa. Cumprimentar o meu amigo, não tão de longa data, como o Serginho falou, senão vai entregar a idade. Vão achar que eu já estou um pouco com a idade avançada, né, Serginho? Mas amigo de longa data, o Serginho, das direções, grande empresário na nossa cidade, que contribui muito para o desenvolvimento da cidade. Cumprimentar o vereador Rogério Santos, que se faz presente aqui essa noite também. Cumprimentar o sempre vereador Miyazaki, um vereador que contribuiu muito com esta casa e com a nossa cidade, um vereador muito sério, que fez grandes projetos aqui na Câmara Municipal em prol de Osasco. Cumprimentar os diretores da SDTI que estão aqui, o Maico e o professor Sena, também o Luiz dos Anjos, que é assessor da Secretaria de Governo, grande amigo que se faz presente aqui, o Zé das Flores, o Oswaldão, o pastor Fábio, que foi anunciado aí, o Antônio Brás, o Wilson Miranda, representando a FESABO, a assessoria do vereador Ricardo Silva, o Juscelito Lima, o Zeca, que está aí, se faz presente, o William da Farmácia, grande amigo também, grande liderança da Zona Norte. Cumprimentar a esposa do vereador Ricardo Silva, a senhora Patrícia Silva, funcionários desta casa, membros da Defesa Civil, membros da Guarda Municipal, membros da imprensa, público presente. É uma satisfação estar aqui mais uma vez, e desta vez fechando aí
nós que tivemos uma audiência pública e depois uma extensa agenda da Semana do Trabalhador, então nada mais lógico, né, essa sessão solene que vai coroar de pleno êxito este momento da semana, o momento histórico da Semana do Trabalhador em Osasco. E nós elencamos aqui algumas atividades que já foram realizadas, já executadas, e eu vou elencar cada uma delas e fazer um breve relato sobre a importância de cada uma. Nós iniciamos no dia 1º, no Dia do Trabalhador, que tradicionalmente as cidades realizavam grandes festejos, eventos de grande porte, com artistas caros, uma programação cara para os cofres públicos, e hoje as coisas mudaram muito. Inclusive, na própria capital, foram restringidos vários eventos dos sindicatos grandes que patrocinavam grandes shows. E nós fizemos aqui em Osasco uma atividade mais ligada diretamente à cidade e ao trabalhador. Então, no dia 1º, foi a 10ª maratona do trabalhador, que já acontece em parceria com o Sindicato dos Bancários de Osasco. Já virou uma tradição, muito bem organizada. Foram 2.500 inscritos, né, uma parceria com a Prefeitura de Osasco, que nós participamos, o prefeito participou, inclusive participou da maratona também, 2.500 participantes, teve uma premiação que saiu às 8 horas da manhã, e terminou às 10 horas. Às 9h30, também ali próximo à Prefeitura, saiu o passeio ciclístico, também coordenado pela Secretaria de Esportes. Então, foram essas atividades no dia 1º do trabalhador, tendo em vista que muitos dos sindicalistas foram para São Paulo, outros foram para Curitiba e para outras cidades participar de alguns festejos dos sindicatos. E aí, então, nós iniciamos uma semana positiva da SDTI com a Prefeitura de Osasco, que foi o início, no dia 2 de maio, do programa Operação Trabalho. Um programa de cunho social, de inclusão social, que visava não gerar emprego, mas gerar renda, né? Um trabalho de inclusão, para que essas pessoas pudessem ter uma oportunidade. E já vendo a situação econômica recessiva do país, foi que então o prefeito Rogério Lins aprovou um projeto nosso de abrir esse programa para ajudar na geração de renda de pessoas em situação de vulnerabilidade social, de extrema pobreza. Então, nós já tínhamos esse cadastro no banco de dados chamado BDCO, da cidade de Osasco, e o Osasco Integra, que também ali detecta as famílias nestas condições, além de albergados, pessoas que moram ainda nos albergues, moradores de rua, egressos do sistema prisional, ou seja, sempre há uma condição de prioridade. E aí o prefeito aprovou e, de pronto, nós iniciamos um cadastramento, e hoje essas pessoas que tiveram a oportunidade já estão na ativa, e hoje foram 1.138 inscritos nesse programa, 1.138 pessoas inscritas nesse programa, das quais 455 neste momento já estão em atividade de fazendo pequenos serviços, reparos, jardinagem, zeladoria, e também qualificadas, né? Porque a ideia é dar uma condição de dignidade para essas pessoas, de renda, mas também treiná-los, capacitá-los para que eles possam, mais adiante, ter condições de disputar uma vaga no mercado de trabalho. Então, é uma política de inclusão, que você ajuda nessa distribuição de renda, mas também qualifica para que ele tenha a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Então, nós temos também, desses 455, prestando serviço em várias secretarias, outros 600 já estão sendo convocados, estarão sendo distribuídos nas secretarias que aderiram ao programa, para que eles possam estar fazendo esses serviços de pequenos reparos, de manutenção básica, e também sendo qualificado para inseri-lo no mercado de trabalho. No dia 3, no dia 2 ainda, melhor dizendo, nós também fizemos o lançamento do Centro de Inclusão Digital Itinerante. O que é isso?
é o chamado CIDES, esse itinerante, que é uma carreta adaptada com vários computadores, aonde ali dispõe de ar-condicionado, de sanitários, de água, de uma estrutura básica para atender as pessoas que ali estão fazendo o curso, a partir dos 10 anos de idade. É um curso de internet básica rápida, onde as pessoas podem aprender Word, Excel, PowerPoint, programas básicos e de internet, o uso da internet livre, para que ela possa ali aprender a fazer um currículo, a ter intimidade com a era da informática, que hoje anda muito rápido essa troca de computadores, de configurações. Então, é um programa também importante, que a partir dos 10 anos ela possa estar se inserindo, treinando e melhorando o seu currículo, para, ao final, ele também poder estar mais qualificado para o jovem aprendiz ou por qualquer emprego que ele venha conseguir após essa conclusão. Cursos esses são certificados pela Prefeitura de Osasco, e a nossa ideia é fazer com que esse trabalho itinerante percorra os mais diversos bairros da nossa cidade, principalmente na Zona Norte, e a gente já está fazendo uma programação para que ela fique, a ideia é levar para que fique 15 dias em cada bairro, que são cursos de rápidos, de curta duração, em torno de 20 horas cada um deles. Então, a ideia é que a gente possa atender toda a cidade e que, para que a cidade possa conhecer esse trabalho. Nós temos 2 carretas que tinham esse trabalho, mas que a cidade não teve a oportunidade de conhecer de perto. Você deixar um trabalho desse 2, 3 vezes no ano à cidade, em locais, 2 ou 3 pontos, é muito pouco. A cidade é muito grande, muito pujante, muito densa, então é importante que os bairros possam conhecer de perto esse trabalho que a Prefeitura disponibiliza gratuitamente. No dia 3, nós tivemos a inauguração do Centro Público e do Banco do Povo. O Centro Público de Economia Solidária, essa política da agricultura urbana e economia solidária em Osasco é muito forte, Toniolo, tem muita história, tem um reconhecimento a nível nacional. Então, Osasco precisa sempre prezar e manter essa relação, manter esse nível de trabalho na agricultura urbana. Nós temos 10 pontos de hortas comunitárias na cidade, espalhados no mais diversos bairros, um trabalho muito bonito. Eu andei acompanhando inclusive crianças que vão visitar essas hortas. Eu estive junto ali no quilômetro 18. É muito bacana, um trabalho que merece aplausos da nossa equipe, que ali treina, orienta a parte técnica para que as pessoas façam incubação, que aprenda e que ela possa gerar renda, que ela possa gerar um sustento próprio, possa vender esses produtos. Então, esse é o trabalho da incubação e da economia solidária, que também tem outras atividades de artesanato, são as mais diversas. Esse centro público, hoje, ele vem dar mais dignidade a esse trabalho, para aumentar as oficinas e ofertas de incubação e de trabalho e geração de renda também. Claro que por tempo determinado, o que o Serginho comentou, eu também tenho um pouco dessa visão. Nós temos que orientar, ajudar até certo ponto. Depois que ela aprendeu, está preparada, ela tem que encaminhar o seu negócio para que a gente possa dar oportunidade para outras pessoas e outras famílias. Isso é importante. Então, o Centro de Economia Solidária está instalado ali na rua Minas Bogazian 291, no centro de Osasco, uma excelente localização. E nós também, ali mesmo, inauguramos o Banco do Povo, porque a gente tinha apenas o guichê, uma coisa muito tímida para a cidade de Osasco, pelo porte da cidade. Então, a gente vislumbrou que, num local onde você faz incubação, tenta gerar o aprendizado do seu sustento, da geração de renda, também puxar a iniciativa do microcrédito. Pessoas físicas, que às vezes pode abrir uma atividade, pessoas físicas podem ter um crédito de até R$5.000, pessoa jurídica até R$20.000, e recursos tem de sobra para isso, que é um convênio com o governo do Estado de São Paulo. Então, recursos tem, então, está lá à disposição para ser atendido aquele microcrédito que pode abrir um salão de cabeleireiro, uma sorveteria,
Ou seja, diversas são as ações que podem ser feitas através desse crédito do Banco do Povo, né? Então, hoje nós temos uma agência um pouco mais, com mais condições de atender mais pessoas, né? São 3 analistas de crédito que estão lá à disposição dos munícipes e empresários da nossa cidade, para que eles possam fomentar isso, e fomentar o desenvolvimento da cidade, a geração de emprego e de renda também. Então, é um trabalho interessante, que na primeira audiência, Toniolo, que eu tive com o secretário de Estado do Emprego, imediatamente ele aceitou e acatou o nosso pleito, né, que era ampliar isso, né, treinar esse pessoal, ampliar o crédito, e de pronto eles aceitou. Falou: Osasco, pelo tamanho que ela representa, é muito digno o seu pedido e ele está atendido desde já, pode providenciar que nós vamos fazer uma minuta e ampliar esse atendimento do Banco do Povo em Osasco, e ele também já se encontra lá à disposição. Nós seguimos também, já no dia 4, uma assinatura do convênio com o SENAC. O SENAC, todos bem conhecem, é um órgão extremamente qualificado no que diz respeito aos cursos profissionalizantes, é tradicional, tem know-how na área e vai qualificar 500 pessoas pagas pela Prefeitura de Osasco. Então, é um convênio, uma parceria que era prioridade do prefeito Rogério Lins e que nós encontramos paralisados na secretaria e demos a importância que ele merece, a celeridade que ele merecia. E hoje, essas pessoas já estão sendo convocadas para fazer esses cursos profissionalizantes, cursos importantíssimos, que vai corroborar com aquilo que foi dito aqui pelo Serginho, né? É buscar o emprego, é ir atrás do emprego, mas também qualificar as pessoas. Então, o prefeito está pensando as duas coisas. A gente está tentando levar o emprego até as pessoas, mas também já pensando em preparar para o futuro, para que mais adiante amenize essas questões do desemprego com uma qualificação melhor para o cidadão da nossa cidade. Então, o SENAC, nessa assinatura, também nos presenteou com mais 100 vagas gratuitamente, fora do convênio, um termo de colaboração, de cooperação, que serão disponibilizadas mais 100 vagas para os munícipes da nossa cidade. E aí, no dia 5, no sábado, nós fechamos com o Feirão do Emprego, que foi um evento inédito na nossa cidade, e é evidente que a gente sempre tinha uma preocupação, porque é a expectativa que gera isso, né? Uma grande expectativa, e nós detectamos que 35% das pessoas que estiveram lá não eram de Osasco, como foi bem dito aqui pelo Toniolo. Conversei com os primeiros que chegaram lá, que era de Itacoaxetuba, uma senhora que era a segunda, era de São Roque. E olha, Toniolo, nós e toda a equipe ficamos muito sensibilizados com o que a gente viu naquele dia. O evento foi super organizado, passaram mais de 5.000 pessoas por lá, 4.000 foram atendidas, evidentemente, porque teve gente que chegou depois do meio-dia, das 14, das 15, e achou que poderia conseguir ser atendido. Infelizmente, ia ser muito difícil, muitos nem permaneceram, mas 4.000 pessoas foram atendidas, né, diretamente, porque tinha outros serviços lá, 3.328 atendidas diretamente na questão do emprego. E aí nós tivemos as empresas parceiras, porque nós fomos, a Prefeitura de Osasco reuniu esse colegiado de empresas parceiras para tentar dar essa oportunidade de aproximar as pessoas numa condição de um atendimento exclusivo, com o intuito de fomentar e ajudar na questão do desemprego na nossa cidade. Então, nós tivemos 28 empresas que lá se instalaram com seus RH para nos ajudar e oferecer as vagas que lá estavam disponibilizadas. Nós tivemos em torno de 800 pessoas pré-aprovadas para admissão, Tonilo, para serem admitidas, em torno de 800 pessoas, 1.288 encaminhadas para entrevistas, né, para o encaminhamento do emprego, entrevistas futuras, já nas empresas pré-determinadas. Foram também tiradas carteiras profissionais, oficinas de curso, o próprio SENAC teve lá fazendo exposição também
a Faculdade Anhanguera, ou seja, foi um dia muito festivo, né? E nos sensibilizou porque as empresas tinham horário limitado para estarem lá, até às 16 horas. E após esse horário, tinha mais de 1.000 pessoas na fila. Como é que a gente vai dispensar, mandar embora 1.000 pessoas que ficaram horas ali com uma esperança, com expectativa, com a pastinha na mão, você olhava no semblante, no olhar das pessoas. Isso sensibilizou a gente demais, Toniolo. Não só a mim, mas como percebi toda a nossa equipe, que foi aguerrida, foi corajosa, foi valorosa, e nós ficamos até às 20 horas para atender a todos, Mesmo após as empresas terem que se retirar, nosso pessoal montou lá uma operação voluntária, o pessoal que já estava lá, e uns até que ia ajudar meio período, resolveu ficar, por conta própria, e ficou até às 20 horas para que nenhum cidadão que estivesse na fila ficasse sem o atendimento. Recolhidos os currículos, encaminhados posteriormente para as empresas, também para o Portal do Trabalhador, e assim poder ter um pouco mais de expectativa e chance na luta por um emprego. Creio eu que o saldo tenha sido extremamente positivo, quase em média a cada 4 por 1, né? Geralmente a gente bem sabe que é muito mais difícil que isso, mas a média foi positiva. Eu sei que gera grandes expectativas. Se a gente falar o número daqueles que acabaram não sendo encaminhados, também são grandes, mas aqueles que foram cedo, acordou cedo, passou a noite na fila, certamente a maioria desses estarão com carteira assinada, estarão trabalhando, e esta semana mesmo a gente já está tendo todo o retorno das empresas, das pessoas que foram contratadas, estaremos entrevistando alguma, conversando e acompanhando de perto esse trabalho, que pretendemos dar continuidade, né? Talvez em outro formato, com uma estrutura um pouco menor, mas que a gente possa também avançar nos bairros da nossa cidade, com mutirão de emprego, para evitar também a evasão dessas vagas para fora da cidade. A gente não pode deixar de atender, até porque o Sistema Nacional do Emprego, que é o SINE, tem um cadastro unificado, que não é só para Osasco, então a gente não pode deixar de atender ninguém. Mas, na medida em que a gente faz um mutirão em determinado bairro, a gente pode programar algumas empresas que têm essas vagas e levar a um determinado bairro e quase 100% atender a população da nossa cidade de Osasco. Acho que cada cidade tem que ter a sua política do emprego, de inclusão, e se preocupar mais com seus munícipes, e é uma política que eu acho que a gente tem que adotar aqui também, sem distinção de ninguém, porque, evidentemente, que mesmo fazendo esse formato, nós atenderemos quem estiver lá na fila. A mão de obra que foi dita aqui no Brasil inteiro é a logística, né? A logística hoje é a número 1 em demanda. Osasco é serviços, né? A gente sabe muito bem que no cadastro unificado é logística, mas serviços, Osasco cresceu muito, né, Serginho? Depois que foi embora a Eternite, a Santista e outras empresas, que eram as indústrias, ela passou a ter um formato de serviços. Então, serviços nós temos aí, tanto os lojistas do calçadão, como foi dito aqui pelo vereador Ricardo Silva, dos vendedores, e aí você tem grandes shopping centers, que Osasco tem bastante, que também tem muitas lojas e são vendedores. Então, esse formato de serviços cresceu muito na nossa cidade. E aí que a gente tem que ter um parâmetro de algumas qualificações que a gente deva fazer, focar um pouco nessa área para amenizar um pouco essas questões e poder ter uma oferta melhor para aqueles que procuram um emprego na nossa cidade. Eu quero, mais uma vez aqui, agradecer e enaltecer a importância deste ato, desta sessão solene, que foi proposta pelo vereador Ricardo Silva, porque visa nada mais do que reconhecimento da cidade de Osasco, do trabalhador da nossa cidade. Nós que temos aqui uma cidade que iniciou com grandes indústrias e toma um formato de serviços mais moderno, uma cidade grande, pujante, que não dorme, né? Já é uma metrópole, e acho que nós temos que fazer o nosso papel de poder contribuir e amenizar essas questões sociais na nossa cidade. E o prefeito tem sido sensível nisso, pediu que eu transmitisse um grande abraço e agradecimento
por essa sessão solene, não podendo participar por agenda anteriormente já a outros compromissos, mas me pediu, vereador Ricardo Silva, que transmitisse diretamente um abraço à sua pessoa, por este momento importante que a cidade de Osasco conhece através dessa sessão solene, que é um presente para a nossa cidade e para o trabalhador da nossa querida cidade de Osasco. Encerro aqui as minhas palavras agradecendo ainda mais uma vez a minha equipe, aguerrida, que deu um grande exemplo de união, de trabalho, de comprometimento naquele feirão do emprego, onde milhares de pessoas passaram por lá. Então, vocês estão de parabéns. Eu disse naquele dia, no encerramento, Toniolo, que palavras não poderiam expressar o sentimento de gratidão que eu tinha naquele momento pela nossa equipe, que foi tão aguerrida, não se preocupou com água, com lanche ou com horário. A partir daquele momento em que as empresas foram embora e viu o número de pessoas ainda sendo atendida, só pensaram em trabalhar. Nada mais que isso, só pensaram no trabalho. E por isso eu sou grato, porque faz jus ao nome da cidade, Osasco, Cidade de Trabalho. Muito obrigado. Parabéns, secretário, e também parabéns a toda a equipe que compõe aí a SDTI, que de fato cooperaram para que tudo ocorresse da maneira como foi, ordenada e com êxito no trabalho. Solicito ao senhor secretário que proceda os dizeres do cartão de prata ao nosso homenageado, o secretário Lau Alencar. Senhor presidente, o cartão de prata entregue ao senhor Lau consta os seguintes dizeres: Câmara Municipal de Osasco, Estado de São Paulo, homenagem do vereador Ricardo Silva ao senhor Laudemir Lino de Alencar, em reconhecimento ao trabalho em prol da cidade de Osasco. Osasco, 7 de maio de 2018, Ricardo Silva, vereador. Convido a mesa diretora para que, juntamente com essa presidência, façamos a homenagem ao nosso secretário Lau Alencar. Bom, partimos então para o encerramento. Eu quero agradecer aqui a todos os funcionários da Câmara que, de prontidão a atender o ofício do presidente e nos auxiliaram nessa noite nos trabalhos, a Milene, ao Dias, ao senhor Ricardo, e Teovina, que está também presente. Também, antes de encerrar, quero agradecer também os nossos assessores, que nos organizamos e assim temos nos organizados para todos os eventos e ações de trabalho que a gente vai executar no nosso mandato na nossa cidade. Antes de encerrarmos, convido a todos para participar de coquetel que será servido após o término dessa solenidade. Todos estão convidados. Quero desejar a todos uma boa noite e declarar terminado essa audiência pública. Forte abraço a todos.